Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar como que eu personalizo aquelas canequinhas de vidro, que inclusive eu já mostrei lá no Instagram. Se você ainda não viu, vai lá me seguir, vou deixar o arroba aqui. E eu quero mostrar como que você vai personalizar essas canequinhas sem que a tinta saia na hora da lavagem. Então eu quero mostrar todo o processo para vocês e o que você tem que fazer para maior durabilidade aí da sua peça. E você pode personalizar canecas de vidro, taça, porcelana, enfim, qualquer peça aí que vá ter algum processo de lavagem, você consegue dessa forma que eu vou te ensinar. Então, bora, vem comigo aprender. Bom, então bora lá, deixa eu mostrar pra vocês as canequinhas que eu vou personalizar, que são essas daqui para café de 90 ml de uma marca chamada El Joker. Eu gosto de começar limpando elas muito bem, então eu pego um paninho com álcool, tiro qualquer resíduo que possa estar ali na superfície da caneca, até para não comprometer a pintura e não descascar a tinta depois da fixação. Tá? E eu faço essa limpeza em todas as canecas e pego os materiais de pintura. Você pode utilizar e escrever aí na sua arte de duas formas. A primeira é com a caneta para porcelana e vidros temperados. Eu gosto de usar essa daqui da Compactor. E aqui na própria descrição da caneta já fala o tempo que você tem que pôr no forno e a temperatura, que é de 90 minutos a 160 graus. Ela tem essa ponta aqui um pouco grande, algumas pessoas não gostam muito do tamanho, né? E aí, nesse caso, preferem usar a tinta e o pincel. Então, eu gosto dessa tinta aqui, que é a Dercofix 150, ela é para vidro, metal e cerâmica. E aqui na descrição também fala o tempo e a temperatura. Então, é 150 graus por 35 minutos, que você tem que colocar a sua peça no forno. E aí, como eu falei, né, a tinta ela permite você fazer o traço com uma espessura, um traço um pouco mais fininho. E eu gosto de usar um pincel bem fininho nesse caso, para fazer detalhes, né? Inclusive desenhos você pode fazer com a tinta e com o pincel. Aqui nas canequinhas eu só vou escrever o nome e fazer um raminho, então eu tô optando em usar a caneta, eu acho muito mais prático, né? O pincel eu gosto de usar para trabalhos um pouco mais delicados, então quando envolve, por exemplo, o desenho, fotografia, né? Aqueles desenhos minimalistas de pessoas, enfim, que você pode fazer na porcelana. Aí você pode optar pelo pincel, né? E até uma caneta pico de pena, você pode utilizar a tinta. Mas aqui na caneca, pela praticidade, eu vou utilizar a caneta, que eu acho muito mais prático na cobertura e na escrita. Então, tô começando a escrever aqui, vou fazer todos os nomes. Simone, Cris, são 5 canecas que eu vou personalizar, tá? Então, Simone, a segunda é a da Cris, e aí eu vou personalizando. Eu gosto de fazer o traço fino da letra e depois acrescentar contraste, que é a variação de espessura dos traços, né? Então, para quem já entende um pouquinho de lettering, sabe que essa variação de espessura dos traços se chama contraste, que é quando eu tenho um traço mais fino e um traço mais grosso na variação das letras. Tem lugares certos para colocar esse contraste, geralmente a gente faz. Geralmente não, né? A regrinha é sobe fino, desce grosso no movimento da mão. Então a gente vai acrescentando a espessura e assim trazer mais destaque para sua escrita, né? Porque observa que o traço fininho ali, ele não fica com preenchimento tão bonito na escrita da palavra. Então é muito importante você entender aí um pouquinho das regrinhas, né, da caligrafia, do lettering, para você poder desenhar a sua palavra e trazer esse resultado mais bonito para suas letras. Um detalhe do vidro é que a superfície ela é muito lisa, né? Então, talvez no começo você tenha um pouquinho de dificuldade de fazer essa escrita tão firme e tão precisa, né? Essa é a reclamação que eu escuto bastante dos meus alunos, mas eu também tive essa dificuldade no começo e depois você vai se acostumando com a superfície, né? Quanto mais você treina. Eu costumo falar que a nossa mão ela tem uma memória muscular. Então, quanto mais treino, mais você vai ficando preparado ali para aqueles movimentos que você está fazendo, né? É bem diferente mesmo, porque o papel ele tem uma textura completamente diferente, né? É mais áspera e o vidro é uma superfície muito lisa, então requer mais domínio. Uma coisa boa é que antes de você fixar essa tinta no forno, né? Antes de você
colocar ela na queima, você consegue apagar com facilidade ali o que você escreveu, só pegando um paninho com álcool, que você já consegue corrigir, né, e consertar e refazer a sua escrita. Prontinho, esse é o resultado das minhas canequinhas e a próxima etapa é colocar no forno. Eu não costumo colocar no forno no mesmo dia, tá? Eu espero 24 horas, então eu espero secar bem essa tinta que eu fiz aqui e no dia seguinte eu coloco dentro do forno. Coloquei dentro do forno, aí sim eu vou ligar o forno. Então eu ligo o forno a 160 graus e deixo lá por 90 minutos. Costumo colocar assim numa forma. E aí, ligo esse forno convencional de cozinha mesmo, por 160 graus por 90 minutos. Espero esfriar depois, lá dentro do forno mesmo, antes de tirar, tá? Já tirei antes, já tive problema de colocar em superfície fria e craquelar toda a xícara, então não tire antes de esfriar. Deixa lá esfriando, depois que esfriar bem, você tira a sua canequinha do forno e já pode lavar. A lavagem é sempre com o lado macio da bucha, tá? Então, quando você for comercializar, avise o seu cliente para não danificar, não arranhar essa tinta. Lavou, ó, prontinho, não sai mais. E aqui já são elas prontas, fixadas para enviar para minha cliente. Gostaram? Eu amo o resultado, gente, é incrível. As minhas duram muito aqui em casa, sempre mantendo aí o cuidado na hora da lavagem, né? Não tem erro, não tem perigo. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado aí na personalização do vidro de vocês, da porcelana de vocês, enfim. E se você fizer, não esquece de me mostrar, vai lá no Instagram e me manda a foto, que eu quero acompanhar o que vocês estão criando por aí. É isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.